Bom dia, boa tarde, boa noite aí para meus queridos alunos da Padrão aí do segundo ano. Gente, sem perder muito tempo, hoje tô gravando esse vídeo então, para que a gente discuta o PET da 2 da semana 3, beleza? Cujo tema aí já está na tela, é a questão da crise do sistema colonial, mais especificamente a discussão em torno da Constituição de 1824. Beleza? Lembrando que nós estávamos discutindo, a gente estava então problematizando desde a questão do período joanino até o que foi a nossa independência então declarada em 7 de setembro de 1822. E agora entramos na discussão o que é esse Brasil pós-independência, ou seja, como você constrói esse país, sobre qual modelo, sobre quais bases que nós construímos esse país. Então, por isso que esses dois primeiros conceitos que estão aqui, o de elite e de civilização, são importantes. Por quê? Porque quem que vai construir esse país, no primeiro momento, juridicamente, ou seja, a partir das leis, a partir das normas, vai ser essa elite. Ou seja, a elite que encabeçou a independência do Brasil, o grupo, então, em torno do Dom Pedro I, ou seja, daqueles portugueses e brasileiros ali, aquela elite ilustrada, como eles se diziam, formada pelos irmãos Andrada, por essa corte aí, é que vai estar na base, no primeiro momento, dessa construção de país. Depois, obviamente, o Dom Pedro vai romper um pouco com eles, mas vai ser esse grupo. Ou seja, é um grupo privilegiado, minoritário, que são superiores. A ideia de civilização, pessoal, também é importante por quê? Porque é um conceito que vem da Europa. O civilité francês lá, ele é correspondente a determinado modo de vida cultural, social, moral. E esse é um padrão europeu que vem para o Brasil nesse período. Então é um padrão com costumes, língua, religião, modo de agir digamos, se comportar na sociedade europeu. Então é interessante. O ser civilizado nesse período é aquele que imita, mimetiza ou que traz valores europeus para cá. E aqui não foi diferente. A gente vai discutir que essa elite portuguesa, europeizada, então, é que vai construir essa nação. Para amparar essa discussão, pessoal, tem um primeiro texto que é interessante. Recomendei vocês lerem aí para resolver esse PET, que é sobre a questão do que era o Brasil nesse período. Ou seja, o texto do Vitor Amorim de Ângela, historiador da UFSCar, é interessante porque ele debate, ele discute a questão do papel peculiar que o Brasil vai ter enquanto monarquia, enquanto império, com um monte de repúblicas em volta. O que isso representou? Porque apesar de termos raízes e bases comuns, formadas na exploração colonial, ou seja, a intenção tanto de espanhóis quanto de portugueses ao colonizar um território que eles não conheciam lá no século XVI, era buscar produtos mercantis. Ou seja, a partir aqui no Brasil, no caso do açúcar, depois da mineração, depois do café. Os espanhóis não foram diferentes, explorando a prata do México, de Potosí, criando sistemas de exploração do trabalho indígena, importando escravos, assim como nós. Só que quando tem os processos de dependência, pós-Revolução Francesa, temos algo em comum nesse contexto, a escolha da América Latina, da América Espanhola, que a gente chama hoje de latino, nós também somos latinos, né, obviamente, foi pelas repúblicas. Por quê? Porque essa fragmentação desse território espanhol se deu de uma forma mais aberta. Aqui no Brasil, tentou-se, via império, manter a centralização governamental e evitar essa fragmentação. E o autor aqui traz, por exemplo, que a questão da transferência da corte para cá foi importante para isso. Seguinte, pessoal, as independências, aí, a conclusão dele é interessante. São elitistas nesse contexto. Isso que é interessante. E aí a gente vai para a discussão em torno da Constituição. Por quê? Para quem leu um pouquinho o texto mais com atenção, eu vou fazer aquele processo inverso. Vamos das questões a gente volta no texto. Aqui não traz a discussão, deve ser interessante, se a gente tivesse em sala de aula, a gente discutiria. Essa Constituição de 1824, a primeira do Brasil, ela é fruto de digamos, de um arroubo autoritário do Dom Pedro I. Por quê?
Porque os deputados que formaram a Constituinte de 1823 queriam montar no Brasil um projeto de Constituição muito próximo do que o Montesquieu propôs para a França, no contexto da Revolução Francesa de inspiração iluminista, que era a divisão tripartite dos poderes, entre executivo, legislativo e judiciário, ou seja, o executivo, cujo imperador seria o chefe, teria seu poder controlado, ou seja, era uma forma de limitar o poder do rei, isso era a modernidade política liberal da época, ou seja, com uma forma que esse imperador não abusasse do poder. Quando o Dom Pedro percebe essa intenção dos deputados, ele fecha a Constituinte e impõe uma Constituição com o chamado poder moderador, que era um quarto poder, ou seja, uma distorção desse modelo do Montesquieu. Era uma forma dele, no caso Dom Pedro, o poder moderador, então, controlar os demais poderes. Ele ficava acima, então, da Constituição. É isso, por exemplo, que está sendo discutido aqui no primeiro parágrafo. Ó. O quê? A ideia para os monarquistas na época, dos aliados do Dom Pedro e ele outorgando essa Constituição, o quê? Ele dizia que era dar equilíbrio, mas na verdade isso permitia que o imperador interferisse no judiciário, interferisse nas câmaras, ou seja, dava poderes, superpoderes ao imperador. Era quase uma espécie de pegadinha aí dentro desse sistema nosso para que se voltasse à ideia do absolutismo. Inclusive, o Dom Pedro ele vai sair em 1831, vai ser o tema da próxima aula nossa, com essa ideia de ser o autoritário, de ser o déspota, de ser o tirano. Por quê? Porque ele deu, digamos, entre aspas, um golpe na Constituição. O poder moderador, então, ele ficava acima dessa divisão dos três poderes. Beleza? Primeira questão respondida. 2. Essa Constituição, pessoal, ela é elitista. Na época, por exemplo, o apelido que ela ganhou é da Constituição da Mandioca. Por quê? Porque ela limitava a cidadania, ou seja, limitava aqueles que eram considerados cidadãos. Então, portanto, sujeitos capazes de participar politicamente do processo, por exemplo, eleitoral ou do processo político. E esses critérios, eles eram basicamente excludentes, eles eram feitos para excluir. Como, por exemplo, olha... a Constituição adotava, só podia ser católico, era permitida, por exemplo, outras religiões. Mas, por exemplo, cidadão era só aquele homem, mulheres não, livres e libertos, nascido no Brasil. Aí vai ter um projeto em 1823 que vai, entre aspas, permitir aí os cidadãos brasileiros naturalizados que aderiram à independência se tornaram, digamos, dependentes. Aqueles libertos nascidos na África, por exemplo, africanos, eles não tinham direito à cidadania e tivessem adquirido a liberdade. Olha que interessante para entender como que é elitista a construção desse país. Mas, pelo momento, voltando na pergunta lá. Então, os cidadãos eram só homens brasileiros, nascidos no Brasil, e aqueles que aderiram de primeira ordem à independência. Seguinte, 3. Quem podia votar? Essa Constituição vai ser conhecida como Constituição da Mandioca, por quê? Porque para votar tinha que ter dinheiro, renda, grana. Tinha que ser homem, proprietário e ter grana. Como, por exemplo, olha, para votar nas eleições primárias, as eleições elas tinham... Por exemplo, para cada cargo você tinha que ter uma renda. Para votar, para concorrer e para poder participar. Como assim? Para concorrer a deputado, você tinha que ter uma grana boa. Para concorrer a senador, mais grana ainda. E para votar, você tinha que ter o mínimo, que era o quê? Você tinha que... Não podia ser criado de servir. Então, pessoas que eram, digamos, considerados menos. Quem servia não podia... quem trabalhava, que fosse livre, por exemplo, e fosse, digamos, o que a gente chama de empregados domésticos. Ou que vivessem na condição de trabalhar para os outros. Tinha que ser 25 anos... A não ser que fosse casado. Tinha que ser católico, religioso. Não podia ser criminoso e ter renda mínima de 100 mil réis. Já no segundo nível, 200 mil réis. Então, para participar da eleição no Brasil, tinha que ter grana. Por isso, uma Constituição elitista baseada na renda. Então, o voto tinha que ser homem e, olha, repare, as mulheres não foram incluídas. Nem questionaram o fato das mulheres não votarem. Beleza, pessoal? Então, entendam isso. Para participar da eleição do Brasil, tinha que ser homem, maior de 25 anos, não podia ser servos,
trabalhar servindo, ter grana. Quais pessoas poderiam ser candidatas aos cargos, aos deputados da eleição? Já respondi. Quem atingisse as rendas, quem fosse homem, branco, católico, casado, respeitável naquela sociedade. Entenderam? Por que a Constituição, gente, é a última questão interessante, não alterou o regime escravagista no Brasil? Aí a gente vai para o último, olha aqui a questão 4, aqui, ó, a grana que a pessoa podia ter. Seguinte, essa elite entendia o seguinte, que a prosperidade do Brasil vinha da onde? Vinha do trabalho, no campo. Nesse período do Império, o café está começando, o açúcar estava bombando e a mineração era o forte. Muitos tinham escravos, dependiam dos escravos para o trabalho dentro de casa, para trabalhos nas suas fazendas, nos seus pequenos comércios, enfim. Essa elite tinha um consenso, que a economia do Brasil, ela não sobreviveria sem um trabalho escravo. E detalhe importante, esse vai ser o argumento que vai persistir até a abolição lá em 1888. Vão dizer, nossa, a economia do Brasil não prospera sem o escravo. Então vão tentar, como a gente vai discutir mais para frente, postergar, digamos, enrolar, criar leis que vão, digamos, prejudicar esses escravizados o quanto que dá. Então essa elite tinha um consenso. Tem o escravo, não tinha economia. E aí como é que vai funcionar? Na Constituição, o escravo, ele estava dentro do direito de propriedade. Então é uma premissa liberal, olha a contradição do liberalismo. O Estado não podia interferir na propriedade. Esse africano, ele era visto como uma coisa. Por isso que a escravidão é tão perniciosa, é tão maldosa, é tão cruel. Porque ela trata seres humanos como propriedade. Beleza, galera? Espero ter resolvido aí. Boa semana pra vocês. Tamo junto. Aquele abraço.